Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a classificação da informação. Mas como assim classificação da informação? Na aula de ciclo de vida da informação, nós vimos que é importante a gente classificar, nós classificarmos o momento da informação dentro da empresa, ou seja, em que posição, em que fase da vida da informação ela se encontra. E aqui, na classificação da informação, nós temos que classificar ela em seus níveis de prioridade, ou seja, eu preciso saber exatamente qual que é o nível de prioridade, qual que é o nível de risco que essa informação oferece para a empresa, para que eu possa aplicar os filtros corretos, ok? Então vamos lá. Então a informação contém valor, pois está integrada com os processos, pessoas e tecnologias. Ok? Então qualquer informação, seja ela física ou lógica, ela precisa ter essa classificação. Então muito bem, ó, a norma 17799 do ISO INT ABC IEC, a 27002 também não mudou nada, essa parte aqui é a mesma. A informação é um ativo e como qualquer outro ativo importante para os negócios, tem um valor para a organização e consequentemente necessita ser adequadamente protegida. Ok? Então são alguns conceitos. Ó, Dias, na sociedade da informação, a informação é o principal patrimônio da empresa. Está sob constante risco. Ok? Foi o que nós falamos na aula passada. Basta a informação existir que ela estará em risco. A informação representa a inteligência competitiva dos negócios e é reconhecido como ativo crítico para a continuidade operacional e saúde da empresa. Vocês lembram isso aí? Lá naquela primeira aula a gente viu lá na ISO IEC, BNT, né, NBR, que ele falava que o mais importante na segurança da informação, no caso corporativo, é garantir a continuidade de negócio. E é justamente isso que o Semolo afirma aqui. Muito bem. Então, classificação da informação. Então, olha só, pessoal, a classificação da informação, ela tem que ser basicamente nesses 4 quesitos aqui, ou seja, toda informação, independente de qual seja ela, se é física, ou se é lógica, ou se é virtual, etc., nós temos que classificar ela dentro de essas 4, né, situações aqui. Ou seja, eu tenho que saber qual a informação na minha empresa, ela é pública. O que é informação pública? A informação pública é aquela informação que eu posso abrir para fora, ou seja, aquela informação que eu posso liberar para o mundo, tá? De uma forma geral, tá? De forma que o que? Não afete a segurança, da minha empresa, ok? Então, exemplo. Um telefone do saque, muito bem, então um telefone do saque, o próprio nome já fala, serviço de assistência ao consumidor. Então o telefone do saque é justamente para isso, para que os usuários de fora, né, meus clientes, use um número de telefone para obter informações, ok? Ou então o e-mail do saque, né? Então o que eu faço? Aquele e-mail é único e exclusivamente para que o meu cliente faça suas reclamações e faça suas contribuições. Então são informações que elas podem vir a público e que não representam perigo. Mas aí você pode se perguntar, mas e de repente se alguém tentar usar esse telefone e esse e-mail para fazer, tipo, digamos assim, uma engenharia social? Muito bem, perfeito. Aí é que cabe você agregar informações, conhecimentos, para você agregar técnicas e táticas à informação pública para que não venha representar esse tipo de situação. Um exemplo, por exemplo, é você adotar metodologias, normas, por exemplo, de helpdesk. Por exemplo, se eu tenho um telefone, a pessoa que vai atender no final daquela linha, né, se chegar a ser conduzido pelo meu sistema de helpdesk, porque ele é conduzido, se você tiver problema tal, clique aqui, aí o clique aqui resolve aquele problema. Se você não tiver esse problema, clique aqui. Então ela vai filtrando. Olha só, é muito importante a gente ter esse tipo de normatização implementada na empresa, como o caso do ITIL ou então o COBIT. O ITIL é um pouco mais voltado para a questão do helpdesk e o COBIT são normas gerais que também se preocupam muito mais com a questão da segurança em detrimento do ITIL. Então, muito bem. Então, olha só, eu estabeleci exatamente minhas normas e quando chega lá no meu atendente de helpdesk, essa pessoa de helpdesk ela foi treinada apenas exclusivamente para saber sobre as informações que o cliente pode ter. E nada mais do que aquilo. Por exemplo, ela não sabe de nada do que acontece com a questão
de dentro da empresa. E vocês querem ver uma situação que está muito agregada a isso? Por exemplo, é a própria questão da terceirização do helpdesk já mostra essa importância da informação pública ser tratada pelas empresas. Por exemplo, eu tenho contrato uma empresa terceirizada, ou seja, de pessoas que são fora da minha empresa, então elas não têm nenhuma informação interna, confidencial, secreta da empresa que possa comprometer o que? Algum tipo de situação envolvendo engenharia social, ok? Por exemplo, a pessoa pode perguntar, ligar e falar assim, por exemplo, você sabe qual que é o modelo de equipamento de interconexão que vocês usam lá na empresa? Aí falou assim, eu não estou autorizado a responder esse tipo de pergunta, na realidade porque ela nem sabe o que acontece dentro da empresa. Se brincar, né, talvez ela nem saiba onde que é a sede da empresa, ela apenas sabe que ela está respondendo pela empresa. E ela tem também um script que ela segue, certo? E que ela não pode fugir daquele script. Isso é altamente controlado pelas empresas de helpdesk. Então, olha aqui, então informação pública é isso, exatamente isso. Não dar acesso de informações internas, confidenciais e secretas para pessoas de fora da empresa. Ou seja, nenhuma informação que é interna, confidencial e secreta pode o que? Sair da empresa. Apenas informações, né, situações de informações públicas. Ok? Bom, muito bem. Então, o que é informação interna? Informação interna é aquela informação que todo mundo interno à empresa pode ter acesso, de forma que não venha prejudicar. Exemplo, lista de ramais. Por exemplo, uma lista de ramais eu não posso colocar no meu site. A gente vê várias instituições públicas, né, que disponibilizam lista de ramais e lista de e-mail. Isso é extremamente perigoso, porque essas informações são informações internas, e informações internas não podem sair de dentro da instituição, não podem estar disponíveis para o público em geral. Por quê? Porque estão suscetíveis a sofrerem ataques, por exemplo, do tipo de engenharia social. Eu posso mandar um phishing dentro de o quê? De um e-mail. Eu posso mandar um malware dentro de o quê? Anexo de um e-mail. Ok? Ou então posso ligar simplesmente e obter informações de alguma pessoa lá interno. Por exemplo, eu posso ligar, por exemplo, eu sei, eu vejo lá, vamos supor, numa universidade a lista de ramais, Secretaria da Reitoria. Então eu pego, ligo lá e falo assim, eu já tenho a lista de ramais, eu sei qual que é o telefone e o nome de um coordenador, porque está na lista dos ramais. Aí eu pego e falo assim, oi fulana, tudo bem? Aqui é o ciclano da coordenação, vamos supor, de biologia. E eu gostaria de falar com o reitor, certo? Ou queria saber qual que é a agenda do reitor para eu poder marcar uma reunião com ele. Então, a secretária, por imaginar que você é uma pessoa de dentro da instituição, vai acabar repassando informações para você. Então, o risco de você obter informações que são confidenciais ou secretas usando informação interna é muito grande. Então, ela pode vir a colocar em risco, né, a saúde da empresa, da instituição. Então, por exemplo, lista de ramais e lista de telefones não podem ser disponibilizados fora da empresa, apenas e tão somente para pessoas da empresa. Aí você fala assim, mas existem pessoas terceirizadas. Exatamente, isso é um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Não que a gente esteja colocando a índole de ninguém em perigo, mas é que tem aquela situação, né, que a gente pode ter uma pessoa que é terceirizada ser enganado por uma pessoa que é de fora, chegar e falar assim, fulano, se você trabalha lá, você podia conseguir o telefone, você podia conseguir e-mail de tal pessoa para nós, para eu quero fazer uma determinada coisa lá, e a pessoa induzida por esse engenheiro social, por ser terceirizado, né, por já não ter aquela capacitação toda, por não ter todo aquele treinamento, ir lá buscar essa informação de dentro da empresa e levar para fora. Então a informação interna, ela tem que ser muito bem estabelecida nesses critérios aí. A confidencial, aquela informação que o próprio nome já fala, ela só está acessível a determinados setores ou a determinadas pessoas dentro da empresa. Exemplo, não vamos supor, uma empresa na área de e-commerce vai lançar um processo de Black Friday. Então ela vai lançar uma série de propostas de marketing, né, obviamente de venda, com valores, com quantidade de parcelas, condições de pagamento, etc, etc, etc. Que, obviamente, não quer que a concorrência saiba. Só que assim, veja bem, é uma situação que vai afetar toda a empresa, mas que nem toda empresa precisa ter essas informações. Por exemplo, tem setores que não precisam saber qual produto vai ser vendido, qual que é o valor e quais são as parcelas. Por exemplo, departamento de pessoal. O departamento de pessoal não precisa ter acesso a um
processo de marketing ou um processo de venda com Black Friday. Então quem que vai saber disso? Vai ser o departamento de marketing, departamento de vendas e talvez direção da empresa. Então é confidencial apenas exclusivamente entre esses setores. Por exemplo, o balanço financeiro da empresa. Apenas setor de contabilidade, setor financeiro e a direção da empresa que tem que saber disso. Mas ninguém dentro da empresa precisa saber disso. Então é confidencial. Então, ó, uma informação confidencial saindo da empresa, ela pode colocar em sério risco, né? Ela pode colocar em sério risco a saúde da empresa, tudo bem? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. O secreto, pessoal, nós acabamos de falar isso lá na questão do ciclo de vida da informação. Então eu criei um determinado produto e esse produto ninguém na empresa, ninguém, nem diretor, nem presidente da empresa sabe. Apenas e tão somente a pessoa que criou ou a equipe da pessoa que criou, ou a equipe que criou aquilo ali, certo? Isso é muito comum em empresas de tecnologia, principalmente. Então, nas empresas de tecnologias, a gente, né, as empresas de tecnologia, elas têm um cofre, é cofre mesmo, pessoal, onde nesse cofre, cofre físico mesmo, são guardados os dispositivos, as mídias onde estão os projetos, pastas, papéis, plantas, tudo que se relaciona a esse projeto, tá o quê? Guardado fisicamente dentro desse o quê? Desse cofre. Ou se a gente for trabalhar naquele caso do exemplo que a gente deu, por exemplo, uma empresa de games, onde um desenvolvedor, né, um programador desenvolveu, sei lá, uma API que faz com que os cabelos do personagem se movimentem de acordo com o movimento de corrida dele, ele está guardado, e essas informações, esses códigos, tem que estar guardado apenas e tão somente o quê? Na pasta dele. Olha só, nem backup, o que a empresa pode ter, porque é uma informação secreta. Quem tem que ter esse backup é a pessoa que criou esse código ou a equipe que criou esse código aí, que é secreto e relaciona-se apenas e tão somente a essas pessoas, esperando o momento certo para ser o quê? Divulgado dentro da empresa e agregado ao recurso de uma forma geral. Então, a informação secreta, ela pode levar uma empresa à falência. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ok? Então, pessoal, entendido, ó, aqui está a explicação de cada um deles, entendido cada um desses itens de classificação da informação, quando a gente for criar, olha só, quando a gente for criar, né, o projeto de análise de risco da empresa, é extremamente necessário classificar cada um dos itens, cada uma das informações da empresa dentro desses quesitos aí. Ou seja, quando eu for criar um projeto de análise de risco, um projeto de política de segurança, eu tenho que saber exatamente quanto que é cada informação e aonde essa informação está classificada. Por quê? Para eu poder saber qual que é o nível de importância de cada uma dessas informações, para eu poder saber qual que é o filtro que eu tenho que aplicar a cada uma dessas informações. Porque senão eu corro o risco de ter uma estratégia de política de segurança equivocada, ou seja, aplicar filtros em uma determinada informação que ela não necessita daquele filtro, ou deixar de aplicar um filtro em uma determinada situação que ela precisa de um determinado nível de quê? De proteção. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.